pessoal, estamos aqui hoje para inaugurar mais uma forma de comunicação com vocês. Nós do Instituto Amor 21 sempre procuramos canais de comunicação e trazer informações relevantes que possam fazer diferença na vida da pessoa com deficiência e suas famílias. E hoje, inaugurando esse canal de comunicação, estou aqui num bate-papo com Elias Ferreira, jornalista, pai de Gabi, e Tony Cabral, ele que é Relações Institucionais do Amor 21 e pai do menino mais bonito que eu conheço, que é o Arthur. E a gente vai falar sobre inclusão, né, gente? Então, nada melhor do que começar pelo começo, né, falando sobre esse assunto, com a pergunta, por que é que a gente precisa falar sobre isso? Onde é que tudo começou? E eu queria saber de vocês, né? Como é que começa esse assunto de inclusão na vida de vocês? Tony. Então, o nascimento do Arthur foi o divisor de águas para a gente, né? Para nós dois, na verdade, né? Porque, embora a gente já tinha alguma militância social, nunca imaginamos fazer uma militância da pessoa com deficiência, né? Foi aquele Sim. susto enorme, né? Porque existe um padrão e a gente sonhava com um menino sempre para resolver nossas frustrações, né, Elias? Verdade. Então, a gente imagina um menino bonito, bonito, inteligente, que vai ser doutor e rico. Ele é lindo, né? Isso é a parte que a gente cumpriu. Puxou a mãe. Mas, então, quando vem algo diferente, é um baita susto, né? Sim. A gente quer devolver para a fábrica, mas não pode devolver para a fábrica. E só nos cabe erguer a cabeça e partir para a luta, né? Para defender os interesses dos nossos filhos com unhas e dentes. É verdade, queria saudar aí a todos que estão nos assistindo, né? Porque esse é um espaço que a gente parabeniza o Instituto Amor 21 em abrir, porque essa discussão precisa chegar nos lares, chegar nas pessoas. Para muita gente é diferente para cada um, né? Essa chegada, porque de fato o que a gente acredita é que vai ser aquilo que a sociedade está acostumado, né? Alguém que vai nascer, aí todo mundo vai fazer ali uma grande festa na sala, lá no quarto, esperando já, tem os bolinhos, as coisas todas e tal, etc. Só que vem a notícia, né? E a notícia parece que a forma como ela é dada, como ela é repassada para o pai, para a mãe, para os familiares, parece que ela contribui para que o susto seja muito, muito maior do que o que deveria ser. Às vezes é avassaladora, pesado, né? É terrível. Eis que, de repente, a Gabi, que é praticamente da mesma idade do Arthur, a notícia foi assim, porque quem recebeu a notícia fui eu, da pediatra. Ela disse assim, olha, o senhor reparou que ela tem um olhinho meio puxado, assim, só que a gente já tinha conversado, já tinha uma expectativa, porque já era anunciado que tinha cardiopatia, a transnucal já dava uma alteraçãozinha e tal, então já estava bem encaminhado e nós procuramos nos informar sobre o tema. Então, já para diminuir a pancada. Se não for, tá tudo certo, e se for, foi. Essa notícia eu disse, mas a senhora já viu pessoa com síndrome de Down do olho bem redondinho? Como é que funciona assim? E eu acho que ela foi quem teve o susto, porque eu não me assustei. Mas para muita gente isso vai ser, né, Tony, desesperador. O seu caso, ele assim, é uma exceção, né? Normalmente a gente recebe lá no Amor 21 mães que recebe essa notícia da pior maneira possível, né? Ainda continua assim, né? Continua porque a gente está hoje. falando dessa história que há 12 anos atrás, né? A Gabi tem 12, o Arthur tem 11. Para a gente foi mais complicado, o Tony pode falar melhor disso do que eu, mas hoje ainda acontece muito, né? Raramente a gente vê uma família que recebe a notícia de uma forma positiva, dizendo, não, essa criança nasceu cheia de possibilidades. Sim, Geralmente é o contrário. Por isso que abre um leque de preocupações para a família e a gente se sente muito perdido, né? Eu fiquei muito angustiada quando eu recebi a notícia, porque foi muito ruim a forma, não foi respeitosa nem comigo no estado puerperal, 5º dia de vida da criança, e a forma como o profissional se referia
a criança, como se ele fosse alguma coisa estranha, que não se esperava, e eu olhava para ele e não reconhecia esse estranhamento, porque era meu filho estava ali, um bebê, igual qualquer outro, e não precisava ser dessa forma. Então, a gente lamenta muito que pouca coisa mudou. Tem melhorado, mas ainda precisa melhorar, porque a depender de como a família digere isso, como a família encara isso, isso vai ter muitas consequências ruins para a criança. Porque a gente precisa de acolhimento, né? De vínculo, de amor nesse começo. É aquela frase que você costuma dizer, né? Se a gente começar bem no começo, segue bem, né? Exato. Se esse começo for ruim, a tendência não ter um desenvolvimento legal. E aí os profissionais de saúde que estão nos assistindo, entender de que é uma crítica mesmo que eu estou dizendo. O que eu particularmente estou dizendo é uma crítica. E é uma crítica construtiva. Sim. Porque quem está do lado de lá, daquele pano verde que separa, né, a gente de quem está no parto, tem expectativas. A mãe tem expectativas. Porque depois vem uma série de culpas também, né? As crendices, etc. Se a mãe usou uma chave, ou se ela tinha mais idade, ou por isso, por aquilo. E aí a gente vai encontrar desculpas, né, para uma realidade. E a realidade está ali. Sim, e a realidade faz parte da natureza humana, né? E a gente precisa enfrentar essa realidade. Exato. E essa diversidade, a gente teria que já esperar isso. Então, é normal que nasçam pessoas diferentes, porque, para começar, na natureza nada se repete. Então, sempre a gente vai esperar que haja diversidade. E quando a gente está esperando o filho, a gente tem que desconstruir essa ideia do que a gente espera. Porque o que a gente espera é só coisa da nossa cabeça. Chega a ser até injusto com aquele ser que está nascendo, Exatamente. né? Porque a gente ele nem nasceu e você já está ali projetando todo o futuro dele, né? Então, e é desesperador, Tony, porque assim, um percentual muito expressivo das pessoas com síndrome de Down vão nascer também com cardiopatia. Sim. E muitas vezes essa cardiopatia é muito severa. A Gabi, quando nasceu, já foi direto para o sildenafil, que é o princípio ativo aí do Viagra, porque a pressão pulmonar precisava estabilizar, esse tipo de coisa. E os hospitais e maternidades no estado de Alagoas, absolutamente nenhum está preparado, porque não tem equipe para a cirurgia cardiopediátrica. Mas isso a gente não sabe, isso a gente sabe agora. Porque na hora do nascimento também foi... Porque foi no nosso quintal, né? Porque, em geral, a população Mas teve omissão dessa né? informação. Sim. De que ela não poderia nascer num hospital que não tem uma equipe de cardiopediatra, de cirurgião cardiopediátrico. E se precisasse fazer a cirurgia, como é que seria, né? Então, assim, é um desafio até para pessoas com deficiência nascer. Sim. E para você, Elias, foi mais difícil o diagnóstico da síndrome de Down ou encarar a cardiopatia? Não, encarar a cardiopatia. Eu acho que a síndrome de Down a gente já tinha uma certeza. A gente só estava esperando nascer. Mas a cardiopatia, ela foi desafiadora porque o estado de Alagoas tinha desfeito a única equipe de cardiopediatra, de cirurgião cardiopediátricos que tinha aqui no estado, que estava na Santa Casa. Então isso foi desfeito. Aí a gente perguntou, e agora? Aí tem um tal do TFD, né? O TFD, que significa gente, isso? O TFD tratamento fora do era para ser um elemento excepcionalíssimo. Não se justifica nenhum estado desse país não ter o serviço. Que funcione, né? Que ajude as famílias a resolver um problema que está ali, né? E a gente sabe quando se fala em saúde, principalmente na cardiopatia, o tempo é vida, né? Então, quanto mais você passa esperando agendar uma cirurgia, esperando as condições para fazer uma viagem, para fazer fora do estado, mais tempo se perde. E a criança, muitas vezes, não recupera esse tempo. Ou não resiste, né? Exatamente. Praticamente todas vão ter que fazer uma cirurgia ano passado a gente até um ano, né? Ano passado a gente perdeu 3 crianças lá no Amor 21, exatamente por conta desse delay aí da cirurgia. E é lamentável isso, né? E, Tony, para você, o que foi mais assustador em relação a essa notícia, assim, depois que você entendeu o que era síndrome de Down, quanto tempo passou isso para você entender o que estava acontecendo e tocar a vida? É bem interessante isso. Primeiro a gente vai buscar conforto, né, na família, porque é um baita susto, né? E eu fui buscar conforto em casa e eu me lembro muito bem que eu estava sentado no chão, minha mãe na cadeira, e eu fui chorar, né?
E no momento ela disse, ué, é teu filho, vai lá criar. E aí foi quando caiu a ficha. Sim. Eu fui cuidar do Arthur, né? Naquele momento a Neila estava mais frágil do que eu, precisando mais de ajuda. E a gente foi tocar a vida e estamos indo. É interessante que a gente entende hoje, né, que o que a gente rejeita no começo não é o nosso filho, né? A gente rejeita a forma como é dado um diagnóstico, a gente rejeita aquele diagnóstico que é dado, que você não sabe o que é, então realmente é andar no escuro, né? Você não sabe onde é que vai pisar, o que é que vai encontrar pela frente, então isso é muito assustador mesmo. E depois da nossa caminhada, a gente entende que muito disso vem também daquele padrão social estabelecido, né? Que a gente tem um padrão social na nossa cabeça, cada um de nós, né? E eu queria saber para vocês como é isso, assim, o que é que vocês entendem disso hoje, com os filhos já, né, passando da infância, já chegando na adolescência. Mas você ainda não falou como é que você, mãe, recepcionou isso aí. Os pais já se pronunciaram. É verdade. Eu estou achando ótimo conversar com vocês hoje sobre isso, porque geralmente a gente conversa com mães, né? E eu já dei meu depoimento muitas vezes e a gente sempre se acolhe enquanto mães, né? Porque vocês são raridade, né? Então, estar aqui conversando com dois pais sobre paternidade atípica, como ser pai de pessoas com deficiência, é muito raro, porque os pais fogem muito desse começo, né? Então, a gente acolhe as mães, muitas vezes eles até vão no comecinho, porque hoje, depois da nossa construção, né, o Elias está com a gente desde o início do Amor 21, quando os nossos filhos nasceram, não existia nenhum serviço que nos acolhesse, ninguém que pudesse dizer, não, calma, vai dar tudo certo, tinha nada. Né? Acho que todo mundo foi para um sisal, né, que era onde tinha, né, uma equipe todo lá. Todo mundo para um sisal. Com profissionais, a Clarissa, né, eu sempre lembro muito da Clarissa, era a fisioterapeuta que acolhia a gente, né? Então, no comecinho todo mundo ia para lá e ficava um tempo até entender, né, qual era a melhor estratégia para cuidar do seu filho. Porque é importante saber, as famílias que estão nos ouvindo, que tem um bebezinho, precisa fazer uma coisa chamada estimulação precoce. Meu Deus. Que a gente precisa lembrar que não é fácil para uma parte das famílias que não tem acesso a isso. Mas aí, voltando à história da paternidade atípica, infelizmente, muitos pais abandonam a família nessa fase do diagnóstico, na fase da aceitação, de uma forma ou de outra. Ou separando realmente, indo tocar sua vida longe dessa família, e aí parece que não tem mais vínculo nenhum com a criança. E isso é importante ressaltar, né? Porque essas famílias atípicas, quase 70% dos casamentos se acabam quando nasce uma pessoa com deficiência. Exatamente. É um número assustador, muito né? Grande. Muito Ou grande. Eles ficam meio de espectadores, né? A mãe vai lá, assume tudo, ela que cuida, ela que vai levar para as terapias, vai em busca de tratamentos. Ela que abre mão da vida laboral, né? Exatamente. Ela deixa de trabalhar para cuidar do filho. Né? E o pai, quando a gente pergunta, como é que tá o pai? Não, tá bem. Aí eu penso logo, né? Tá bem como? Tá tudo bem como? Geralmente tá tudo bem assim, você toma conta de tudo e eu fico aqui vendo o que acontece. Tá certo, tá tudo bem se você fizer tudo. Fica com... Tudo ficar bem. Exatamente. Fazer o papel apenas de provedor do lar, né? E não se envolver quando muito, né? Tem uma camada da nossa população, que, por questões sociais, que ainda assim, né? Essa parte também é difícil. E a gente sabe o quanto isso vai ser penoso para essa família, né? Porque o filho precisa de pai e mãe, ou das pessoas que representam esses papéis, né? Precisa do cuidado, de uma rede de apoio ampla, porque não dá para deixar o filho só com a mãe, porque filho não é só da mãe. E essa mãe cansa, né? E vai ser sufocante para essa criança também ter só ela para dar conta de todas as questões que essa criança precisa para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, né? Mas voltando um pouquinho, só para responder você, eu passei 2 meses bem angustiada, porque eu sou enfermeira, e quando me disseram da notícia, não foi só a pediatra que falou dessa forma danosa, todos os profissionais que vinham nos consolar, entre aspas, era dizendo coisas ruins demais sobre síndrome de Down. Muito ruim. E aí eu ficava apavorada, porque eu sou enfermeira e eu fugi muito da assistência hospitalar, porque eu não gosto de tratar doentes. E para mim eu tinha tido um filho doente, né? Porque tudo que vinham dizer... E para completar, tinha um negócio ruim entre nós, é que eu ia pesquisar na internet. E eu não queria saber nada. A Neila não queria saber. E a literatura que estava disponível na internet, se você não souber procurar, é muito ruim, só é coisa negativa. Então, toda vez que eu ia conversar com a Neila, ela enlouquecia, porque eu só trazia informação ruim. Só informação ruim, porque... E não é verdade.
A gente sabe hoje que não é verdade. Boa parte daquela literatura ali que a gente conhece hoje ela está defasada, tudo. Então, Precisa geralmente ser quem dá o revisitada. diagnóstico, ele tem um recorte de um bebê que nasceu com um diagnóstico X que ele leu nos livros ou que ele teve contato ali com aquela criança que muitas vezes nasce com cardiopatia, nasce com outras questões de saúde. Mas esse profissional, raramente, ele acompanha uma criança em desenvolvimento, um crescimento de uma pessoa com síndrome de Down, no caso da gente. Então, ele não tem muito o que dizer sobre esse futuro. Sem falar que, por mais que seja o diagnóstico, aquela pessoa é única. Ela vai responder de acordo com o que ela pode, com o potencial dela. A gente descobre que não é uma receita de bolo. Não mesmo, né? Então, Não é uma receita de ele bolo. vai ter essa oportunidade de crescer de acordo com as oportunidades que a gente também tiver para dar. Né? Eu lembro que, por conta disso, o Instituto Amor 21 tinha, eu acho que a pandemia foi que não nos ajudou muito, mas tinha um programa chamado Bem-vindo ao Mundo. Continua Isso. existindo, só que Não é agora isso? vai lá na instituição. Né? Mas eu acho que a gente ia A gente na ia maternidade. a gente ia na casa das E famílias. levava uma criança uma nossa, criança, um adolescente, alguém já crescido, para as pessoas dizerem, olha, fica assim. Não é desse jeito que você está Era pensando. assim mesmo que a gente não. fazia, porque... E as pessoas até, né, a gente levava os filhos e, pô, não tem o terceiro braço, não tem a terceira perna, né, não tem... E o Amor 21, de certa forma, deve ter pacificado alguns corações e salvado Muitos. alguns casamentos, Sim. algumas famílias. Muitos, Por né? conta A disso. gente, só para finalizar essa conversa do começo, eu consegui entender o que é que estava acontecendo com a gente e me encontrar na maternidade com o Arthur quando a gente encontrou um profissional que analisou ele na maior tranquilidade do mundo. Foi o geneticista. Geneticista, Dr. Guilherme Porciúncula, né? Porciúncula. Porciúncula, já 30 anos de experiência atendendo pessoas com síndrome de Down. Lá no HU, a gente foi lá, conseguimos uma consulta. E ele analisou o Arthur e eu só esperando. Ele vai dizer agora. Ele vai dizer agora que o menino está assim, Que assado. ele tinha um questionário desse tamanho, Era, né? ia pontuando. E ele com os estagiários lá, com os alunos, né? Fazia, isso aqui tá tudo ok. E a gente Esperando, né? né? É o que é tudo ok. Aí, doutor, aí que ele tá ótimo. Ele disse, ótimo? Eu perguntei, né? Tá ótimo como? Ótimo, tá aqui, ó. O menino já tá assim, assado, com 2 meses, já tá segurando o pescocinho, tá não sei o que lá. Saudável. Tá super saudável, tá super bem. Então, agora é vocês tocarem a vida, que ele vai responder muito bem a tudo que vocês derem oportunidade. E foi um alívio ali para mim. Eu suspirei. E aí começou realmente a minha relação com o Arthur e a gente começou a se entender no que eu precisava ser, né, para ele como mãe, acolher essa maternidade e entender que ele não era uma síndrome, que era meu filho que nasceu com síndrome de Down, que estava no direito dele de vir como Deus quis que ele viesse. Não é missão, não era uma criança especial, eu não sou mãe especial por isso, é importante a gente frisar nisso, porque hoje a gente tem outros termos para falar, que, infelizmente, quando a gente diz que a pessoa é especial, geralmente você está querendo colocar uns panos quentes ali naquela situação que você julga que é muito complicado, muito difícil. E a gente quer trazer para a realidade. É uma pessoa que nasceu com X diagnóstico, no caso do nosso, tem síndrome de Down. E está tudo bem. Está tudo bem porque a gente conseguiu dar para ele oportunidades. É um desafio muito grande, né? Para a família, para a mãe, porque tudo cai em cima da mãe. O geneticista pergunta logo, qual a idade da mãe? E aí a gente vai atrás das causas, do porquê da síndrome de Down. Isso até hoje não está muito bem explicado. A ciência não consegue responder 2 mais 2. Se acontecer isso, mais isso, mais isso, mais isso, vai dar síndrome de Down. Se não consegue. E para quem nasce com a síndrome de Down e a cardiopatia, já tem o primeiro desafio. Primeiro, vencer a cardiopatia. Antes disso, não consegue fazer estimulação precoce, praticamente nenhuma, não consegue nada. A gente saía numa ambulância para fazer um exame e descobriu que só tinha uma cardiopediatra em todo o estado. A doutora Gorete, aliás, doutora, tudo bem, como é que vai? Já salvou muita gente também da agonia. Uma única. Olha só, há 10 anos atrás, quer dizer, no caso a Gabi tem 12 anos, agora 12 anos atrás. E isso tudo fez com que a gente descobrisse também que não tinha cirurgião cardiopediátrico. Então, não fosse as nossas amizades, as nossas relações, o Dr. Vanderlei Neto foi quem nos encaminhou para Aracaju, porque o compadre, que é o Dr. Teles de Mendonça, que juntos fizeram o primeiro transplante de coração do Norte e Nordeste, foi que possibilitou a cirurgia lá. Aqui não tinha.
Mas eu quero dizer que aqui melhorou muito. Hoje a gente tem várias É verdade. cardiopediatras e cardiopediatras. E de que a gente já consegue fazer boa parte das cirurgias aqui por meio da Fundação Cordial. Que é um grande Né? alento, Com né, o para as convênio nossas aí famílias. com o Estado. Mas ainda precisa avançar mais, isso Sim. precisa ser uma coisa rotineira, né? É. A gente não precisa Nada fazer extraordinário. um esforço imenso para que isso aconteça. Exatamente. E quando a gente traz um tema desse para começar, né, nosso projeto piloto aqui hoje, falar sobre inclusão é isso, né? A gente tem que começar garantindo a inclusão nas questões da A primeira saúde. inclusão Sim, é sim. de sobreviver, né? Exatamente. É de sobreviver. É de claro. sobreviver. A inclusão Se a na gente vida. não consegue É. garantir isso, a gente não vai conseguir falar sobre os outros assuntos que fazem parte, né? Então, esse tema começa a pautar a nossa vida a partir dessa notícia, desse diagnóstico, desde esse momento, né, que a gente recebe o nosso filho. E aí a gente precisa, né, sempre ampliar o nosso olhar e nosso entendimento do que é isso, né? Porque acredito que para cada um de nós pode ser diferente o conceito de inclusão, né? E a gente precisa um pouco conversar sobre isso, né? E trazer esse tema para as rodas, para as famílias, para as mesas, para a gente poder entender o que é que a gente pode fazer para contribuir para que a inclusão realmente aconteça e favoreça, né, essa vida de nossos filhos. Então, eu queria saber de vocês, o que é que vocês entendem de inclusão. É difícil. É bem difícil. É um tema- Porque parece que primeiro ele precisa ser incluído na sua vida. Você precisa. Não é uma questão só de aceitar. Porque aceitar parece que não, já veio, então. Não, você precisa naturalizar essa relação. Exato. E ele precisa ser incluído na família. Mas na família toda mesmo. esse é um grande desafio, né? Que não é fácil. A avó diz, foi isso. Um credo vem ali, outra crença vem dizendo outra coisa. E a partir daí, as outras inclusões, né? A gente precisa dar a estimulação precoce que é necessário, gente. Isso não é nem é um souvenir e nem é algo de luxo. Isso é necessário, isso é como respirar para essas pessoas que têm a hipotonia, é mais flácidozinho, tem mais dificuldade, vai levar mais tempo para sentar, para andar, para engatear, essas coisas todas. E para falar também, Sim. que talvez seja uma das últimas coisas que se desenvolve, né, plenamente nessas pessoas, porque os músculos da fala também são flácidos. E essa estimulação precoce, Tony e Neila, hoje, com essa explosão de diagnósticos de pessoas com deficiência, ela tem sido cada vez mais difícil. É verdade. E com a única universidade, que é a Universidade Estadual, a Uncisal, formando fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, a gente tem um caminho ainda muito, muito difícil para trilhar. Porque é ruim aqui, porque só tem uma formando, mas é ruim nos outros estados também. Então o pessoal vem para cá, pegar ainda na faculdade essas pessoas. Então é difícil você incluir quando você não dá todas as condições a essas pessoas para que elas tenham uma plenitude, pelo menos do ponto de vista dela mesmo, do seu desenvolvimento global. Exato. Quando a história da inclusão, né? Eu acho que a inclusão é chamar para dançar, não é só colocar para dentro, né? Eu tenho essa história da inclusão na família primeira, né? Que é a primeira inclusão Que é é a na primeira família, inclusão. né? Depois você vem à escola, etc. Tal. Mas eu me lembro daquele relato, daquele momento que a gente passou no congresso que a gente foi participar, que a Neila ia dar uma palestra, e foram convidadas algumas mães para dar o seu testemunho lá, do que o tema era o papel da família no desenvolvimento, Da né? pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência. E aí, Elisa, chegou uma senhorinha evangélica, com certeza, pelos trajes, né, que normalmente algumas usam, que é o saião, o cabelo amarrado, etc. Tal. E ela contando que ela tinha 2 filhos com deficiência autistas, um severo e outro moderado, que ela não conseguia sair com os 2, né? Que era muito difícil, o pai não participava e ela não era convidada nem para festinha de família. Nem para festinha de família. E quando alguém convidava, tinha um lugar específico para os meninos ficarem. E o que me chamou a atenção é que essa mulher evangélica, crente, né, cristã, ela dizia que orava todo dia para Deus, para levar os filhos dela
antes Primeiro. dela. Isso. Algo que... Isso choca. Isso. Que vai contra a natureza, né? Todo pai, toda mãe quer Que ela que fica seu pensando, filho Quem vai cresça, cuidar? quem vai cuidar desenvolva se eu isso. for primeiro? Exatamente. E aí, quando a gente está nesse barco, né, que é da família atípica, a gente começa a se deparar com esses relatos e ver que isso, infelizmente, não é incomum. Isso é a realidade de muitas famílias. Basta olhar o idoso, né? É, Quem quer ficar com o idoso? é verdade. Ninguém. Levanta aí a mão, É. quem quer ficar com o idoso? É uma constatação de uma sociedade ruim que a gente tem, né? Porque a gente não estabelece, né, condições para que essas famílias atípicas tenham vida, né? Aquela dificuldade que você falou das terapias iniciais, é a família que não entende. Então, assim, é muito difícil. Então, a qualidade de vida dessas famílias praticamente não existe. Exatamente. Então, a inclusão ela precisa ser pensada a partir do momento que eu acolho em casa e como é que eu vou sair com essa criança para conviver em sociedade. Então, se eu não tenho condições de garantir para ela esse início, né, que é da estimulação precoce que você falou, eu não vou nem conseguir chegar na escola também com bom desenvolvimento. Então, falar de inclusão sem ter garantido essa parte inicial, inclusão escolar e inclusão educacional já é mais difícil ainda. E é um tema que também a gente sabe que é angustiante muitas vezes, porque as escolas também não estão preparadas para receber nossos E nem filhos. querem estar. Não se esforçam para isso, quando muito fazem algumas coisas para, tipo, dizer, não, a gente está aqui, então, estamos tentando, estamos fazendo, mas é muito pouco, porque, infelizmente, dá a impressão que eles não acreditam na pessoa com deficiência. Que eles né? só fazem a inclusão social da criança com deficiência na escola. Eles não fazem a inclusão educacional. Eles que parece colocam uma para dentro. só né, isso. Tony? Que é Mas porque não inclui de fato. não, porque parece a mesma coisa, né? Essa inclusão social e essa inclusão educacional é um abismo entre elas, né? Sim. Porque os nossos filhos vão para lá e eles não acreditam no potencial deles e não se adaptam a ensiná-los. E aí, muitos, às vezes, têm o seu potencial desperdiçado. A gente está falando aqui, né? Nós somos pais, né? E eu, mãe, de uma criança com deficiência intelectual. Né? As nossas crianças têm deficiência intelectual. Então, dá a impressão que, para eles, para quem tem deficiência intelectual, a inclusão se torna muito mais desafiadora, porque eles têm que provar o tempo todo que eles são capazes, né? E eles já têm o estigma da aparência, do jeito deles, de que parece que eles são menos importantes de serem incluídos nessa parte, porque vai dar mais trabalho, que eles não vão aprender. Isso tudo vai sendo passado, né? Se a família não acreditou, se chega numa escola que diz que não vai, como é que essa criança vai conseguir uma inclusão social a partir disso? Porque a família é o primeiro espaço de inclusão, a escola é o segundo. Se as duas falham, não tem terceira parte, que é a inclusão para a vida, inclusão social, não existe. Então, a gente precisa resgatar isso, né? Resgatar esse acreditar da família. Isso reflete, assim, na nossa sociedade de maneira bem assim, porque, veja, segundo a Organização Mundial de Saúde, você tem 1 a cada 7 pessoas com deficiência no mundo. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem em torno de 9 a 10% de deficiência congênita. Então vamos lá, 1 a cada 10. Mas você não vê 1 a cada 10 no shopping, você não vê 1 a cada 10 no cinema, 1 a cada 10 na praia, 1 a cada 10 em lugar nenhum. Então, normalmente, essas pessoas estão reclusas em casa. Estão reclusas, Tony, e a sociedade acredita que a deficiência ela só vai acontecer no nascimento. Mas esse número absurdo que a gente tem de acidentes de trânsito, principalmente de motos, etc., é uma fábrica de pessoas com deficiência. Deficiências múltiplas. O trauma na cabeça pode levar, inclusive, a comprometimento cognitivo. Então, é preciso que o sapato ele seja capaz de se moldar a todos os pés. Verdade. Se a gente for nessa forma pedagógica, que é a forma mágica, em que todos têm que caber nessa forma, a escola não vai cumprir o seu papel, porque cada um tem um tamanho de pé diferente. E a gente precisa de um sapatinho para cada um. Verdade. Senão vai ficar ruim, senão quem não tem filho com deficiência vai dizer que quem tem com deficiência atrapalha na sala de aula, e eu vou achar isso natural.
As pessoas chegam no estacionamento e acham que aquilo é um privilégio muito grande, É verdade. mas não quer ter deficiência para usar a vaga, não é? É. Não quer ter deficiência para usar a vaga, mas você acha que é um privilégio muito grande, É. que você queria isso mesmo. estacionar É e isso aí. descer já dentro da loja. É. Essas coisas todas que a gente tem É que o caixa, modificar. é o caixa preferencial. Isso, caixa A preferencial. vaga diz, isso é um absurdo, né? Tá aí, é um privilégio, mas ninguém quer esse privilégio. Ninguém quer ter Ninguém a deficiência quer para adquirir o isso, privilégio. ninguém quer. Ah, É verdade. Então a gente tem que cuidar lá atrás, como a Neila disse. Se a gente falhar na família, e se todos falharem na educação, a exclusão vai ser o elemento diferencial. Não tem inclusão, né? E a gente está falando num tempo onde já temos muitas garantias de leis, né? Temos muitas garantias de acesso, de acessibilidade a serviços, a direitos mesmo, que antigamente as famílias não tinham isso, né? Então, quem nasceu há 20, 30 anos atrás não tinha nada disso. Verdade. A gente está vivendo uma era privilegiada, mas ainda assim é um desafio, né? O que é que vocês acham disso, dos avanços em relação aos direitos? A história da lei que pega, né? A lei que não pega. A gente tinha aspectos jurídicos próprios em determinados estados, em determinados municípios, isso era bem diferente. Algumas leis assim, setoriais, né? Isso. Educação. O estado de Alagoas tem uma lei de 94, ainda da época do Suruagi, salvo engano, o governador era o Suruagi, que afastava do trabalho e fazia um regime diferenciado de trabalho para professoras. A lei estava escrito professoras. Já o município de Maceió tinha uma lei diferente. E mesmo tendo as leis, as procuradorias se achavam no direito de negar. Não necessariamente Você está falando da aceitar. Redução de carga horária, sem redução dos vencimentos. Sem redução dos vencimentos. Porque para as pessoas que estão assistindo então era uma coisa muito, muito solta. E a gente veio com a Lei Brasileira da Inclusão e trouxe de forma a acomodar todos esses instrumentos organizar legais. Tudo, né? Para quem está assistindo a gente, essa Lei Brasileira de Inclusão, ele é conhecido também como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso. Porque ele aborda todos os setores, né? Saúde, educação, direitos, a previdência, e traz tudo ali. Um panorama, né, geral para que você possa dar mais, você não pode dar menos. Isso. Do que o estatuto a partir da disso, pessoa. Né, vocês podem usar a criatividade. Então a escola não pode negar. Não, mesmo. Antigamente, além de se negar, quando aceitava, cobrava dobrado. Taxas extras. Taxas extras, né? Então hoje já não pode mais. Né? Hoje a gente está falando de 9 anos, né? A Lei Brasileira de Inclusão acaba de completar 9 anos, agora em julho. E a gente tem essa garantia, pelo menos, né, de nos apoiar quando a gente vai fazer a matrícula da criança, como o Tony está falando. Mas a gente ainda assim encontra as escolas, né, tentando dar uma disfarçada nessa rejeição e dizer, não estou preparada ainda, eu já tenho X crianças com deficiência, e a lei por sala de aula. Isso. Você não pode dizer que não está preparado. Isso. Se não está preparado, se prepare. Textualmente, né? Precisa se preparar. Isso. E tem lá, né? Eu acho que é o artigo 29, não me recordo bem, salvo engano. Estabelece lá a questão do acompanhante, etc. e tal. E não funciona, né? A gente tem uma das melhores legislações do mundo voltada à questão da pessoa com deficiência. O que a gente precisa é efetivá-la, né? A gente ainda não consegue efetivá-la no seu pleno, né? Porque ainda existe muito preconceito, é muito difícil. Mas cultural isso. Mas é preciso que as famílias sejam mais firmes nesse pedido. E os órgãos fiscalizadores também sejam mais firmes. Ministério Público e outros órgãos precisam ser muito mais duros, porque há benefícios enormes para as instituições de ensino por conta de legislações que concedem esses benefícios. Para quê? Para que você possa ajudar. O público não consegue acomodar a todos. E aí existe uma série de benefícios. Ninguém está ali porque está dando prejuízo. Eu não entendo, sabe, Elias, qual é a dificuldade. Outro dia, a gente gosta muito de ler, né? A Neila é uma estudiosa. E a gente, outro dia, a gente pegou um texto
como é o nome? O Instituto Alana, né? O Instituto Alana, ele sempre está promovendo Pesquisas, né? pesquisas e debate, né? Então, por exemplo, o Alana trouxe um texto, um material muito bom, que era os benefícios da educação inclusiva para pessoas que não têm necessidades específicas. Ou seja, o benefício dessa educação inclusiva para a pessoa que não tem deficiência. Todas as pessoas, na verdade, né? E foram desenvolvidos, esses estudos foram desenvolvidos, salvo o melhor juízo, em Oxford, na Inglaterra, e a outra, eu não sei se era uma universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Mas, enfim, era Inglaterra e Estados Unidos. E, cara, ele mostra ali os pontos que são benéficos. Veja, se uma pessoa com deficiência aprende, avalie uma pessoa que não tem deficiência. É claro que é muito mais fácil. Então, assim, eu não sei qual é essa resistência. O meu projeto pedagógico é perfeito. Você é que não contribui. É isso. Então, quando você não tem deficiência e não alcança a mesma média dos outros, o que foi? Pois é. A culpa é de quem? Isso. É interessante colocar essa questão de culpa, porque geralmente as famílias são culpadas, as crianças são culpadas e por aí vai as culpas, né? Ninguém consegue entender que não precisa encontrar culpados, precisa encontrar soluções. Então, se eu tenho uma criança ali que não está aprendendo, eu tenho que procurar um meio de ensiná-la. E quando a gente fala de criança, não é só a nossa que tem deficiência, que tem dificuldade. Tem muitas outras que também têm dificuldade de aprendizagem, que também não são vistas pela escola, né? Então, a escola quer ser boa no sentido de ter um formato, como você acabou de falar, e que todos se encaixem. Todos que se encaixem. Quem não se encaixa é convidado a ficar de fora. E a gente vê muito a segregação ainda na sala de aula. Essa criança que tem direito a um acompanhante, né, a gente está falando de criança aqui, mas serve para todos, né? Adolescentes, jovens que conseguirem chegar nesse nível educacional, porque a maioria desiste ainda na infância, porque é muito difícil continuar. Então, esse acompanhante que fica com a criança, esse profissional de apoio, ele é um profissional de inclusão, ele não pode ser mais uma barreira. E, infelizmente, às vezes, ele serve como uma barreira. Estou ali para aquela criança ficar comportada, não atrapalhar as outras na sala de aula, não se está com um comportamento ruim, eu tiro ela para não estar ali atrapalhando. E o professor, né, o professor da sala de aula, ele não considera que aquela criança é dele. O aluno de inclusão, é lá o fulaninho que está responsável por ele. E a gente precisa acabar com essa normalidade para essa fala. Isso não é normal. O professor é de todos, é para todos, é para a sala de aula, né? Então, essa criança tem o direito a ter contato com esse professor e ele também aprende nesse contato. Então, a gente está aqui desenvolvendo, né, capacidades. Quando a gente recebeu o Arthur, a gente não sabia nada disso, a gente foi em busca, né? Então, a gente vira meio que especialista pela nossa necessidade. A escola está nessa história há muito mais tempo do que nós, né? Eles deveriam ser um sinalizador, um farol para nos ajudar, e não o contrário. Eles são obstáculos. Exato. Quando a gente vai na escola, de modo geral, a gente não visita só a escola do nosso filho, a gente visita outras escolas também, através do Amor 21, a gente tem essa necessidade, tanto né? pública como particular. Exato. E a gente vê muito que eles ficam esperando a gente levar a solução. Não é isso. A gente quer a conversa, quer que a conversa flua e que eles apontem qual é a alteração que eles vão fazer no formato que eles ensinam para poder incluir essas crianças. Eles têm o direito do plano pedagógico deles, né? Como é o plano educacional especializado. Especializado. Na verdade, é individualizado, né? Individualizado, isso. O PEI. O PEI. Então, a gente, quando vem receber esse PEI, porque qual é a função do PEI? É você avaliar onde essa criança está e aonde quer chegar com ele durante o ano. Quase nenhuma escola faz esse PEI, né? Eu desconheço. Quase nenhuma. E quando faz, por exemplo, o pai vem receber esse PEI já é quase meio ano. É um instrumento super importante de planejamento. Eu tenho recebendo uma criança com deficiência, eu preciso saber a base dela e o que é que eu espero dela, como o Tony está falando, até o final do ano. Então, eu preciso fazer um plano para esse ano, de acordo com o ano que ela está. Então, se está no segundo ano, é um PEI do segundo ano, para aquela criança que está na faixa etária, que deve estar naquela sala de aula, e eu ia acompanhando isso. Essa criança está evoluindo, está aprendendo? Infelizmente, isso não é feito. E quando é feito, é mais cartorial, assim, para dizer, para constar, não, eu fiz, está aqui. Mas a gente tem um caso lá, Elias. A gente, como vocês sabem, pessoal de casa, a gente também insere alguns dos nossos jovens no mercado de trabalho, né? E aí apareceu uma oportunidade de emprego fantástica para uma pessoa com síndrome de Down. E
Era um salário comercial, mais plano de saúde, plano dentário, vale transporte, que isso, para a média da população, já é uma coisa É um bom fantástica. emprego. É um bom emprego. E aí a gente tem uma menina lá, desenrolada, tal, menina, gente boa. E aí fomos conversar com a mãe e com ela. E aí essa menina, está no 2º ano do ensino médio. Veja, no 2º ano do ensino médio. Ela deve ter 21 anos. 21 anos. Para nossa surpresa, a gente descobriu que ela não sabe ler. No 2º ano do ensino médio, né? Essa é uma frase interessante. Eles vão aprender a ler? Sim. Deve ter muita gente Será? perguntando, como assim? Ele acha que ela iria ler? Então, Como Pois assim? tá fazendo o que na escola, se não vai aprender a ler? Pois é, aí veja, ela tá, vamos lá, 12, 13 anos na escola, né? Passou o ensino infantil, passou o ensino fundamental, tá no ensino médio. Cara, ela tá fazendo o que na escola? O que é que essa escola tá fazendo para essa pessoa? Então, a gente hoje pensa muito na questão do Arthur. Se a gente quer que ele vá fazer um 2º grau para ficar lá aprendendo um monte de coisa que a gente não usa na vida prática da gente. Tentando aprender, na verdade, né? Porque eu me lembro que a gente estuda físico-química, função logarítmica, função exponencial, não sei o quê, que na vida prática da gente não serve para nada. E ele Aquelas regras de português que a gente aprende tudo, a gente eles está aqui precisam conversando e ninguém pensa aprender nisso. a se comunicar, Isso. né? E o símbolo, que é o símbolo, minha gente. As- Símbolo é o que tem o significado para você. As Precisa saber que a questões seta da da vida. direita, quando é que eu posso entrar, quando é que eu não posso. As questões da vida, né? Exatamente. E isso não é só para eles, isso é para todo mundo. Todos nós. Para todo mundo. Então, a nossa educação ela tem muito mais informação do que conhecimento. Né? E eu me lembro que outro dia eu estava conversando com uma professora universitária e ela dizendo, ela é professora da UFAL, e ela dizendo, a UFAL está preparada para receber as pessoas com deficiência. Por exemplo, a gente tem um núcleo na reitoria que é especializado em inseri-los. Aí eu disse, professora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora não fique chateada. Eu tenho um filho com deficiência intelectual, né? Vamos supor que ele chegue na UFAL, na sua turma. A senhora tem uma aula adaptada para uma pessoa com deficiência intelectual? A senhora. Ela pensou e disse, tenho não. Não. Sim, então como é que a universidade está preparada? A senhora não tem? O Avalie. sistema, ele é ruim desde o nascedouro. Exatamente. E o que deságua na UFAL é o resultado do sistema. Isso. Mas não é só o resultado das pessoas com deficiência que chegam na UFAL, da própria formação, daqueles que vão formar essas pessoas lá no nascedouro. Isso é super importante, né? Como é que a gente está essa forma formando o de professor ensino, que vai isso. ensinar? Sim. A gente fica sabendo, né, depois que conversa com eles, a gente tem uma equipe de apoio pedagógico lá no Amor 21 muito boa, graças a Deus, a gente está em construção constante. E as pedagogas que vêm para nós, elas sempre falam, olha, a única matéria que a gente tem sobre inclusão é uma matériazinha lá De 6 meses. tal ano, né, um período só. E Educação aí, especial, 6 meses. depois esse professor é jogado para Olha que eu falei atender o FAL, viu, mas em inclui todas as faculdades, universidades, absolutamente enfim. todas. E não há um preparo realmente, não há uma discussão sobre esse tema amplamente, porque a gente começou conversando como foi no começo que a gente recebeu a notícia. A gente recebeu com surpresa, com espanto, muitas vezes, essa é a palavra, porque não passa na nossa cabeça que nosso filho vai nascer diferente do padrão. Esse padrão precisa parar de existir na cabeça das pessoas. Eu sei que é um desafio nosso, é uma coisa que a gente leva mais como uma utopia até. A gente brinca dizendo que o nosso sonho é parar de falar sobre inclusão, porque aí todos já estariam incluídos, não precisaria mais, não precisaríamos mais falar sobre isso. Mas enquanto isso ainda não tiver naturalizado na sociedade, porque a gente tem que entender que a humanidade é diversa e essas pessoas vão estar nos espaços públicos, vão estar nas universidades, nas escolas, a gente tem que trazer esse tema para a nossa vida, senão vai continuar sendo isso. Formando professores para ensinar uma grande maioria que se esforça para aprender e deixando quem não consegue de lado, ou quem acha, né, que não consegue. Porque é uma coisa interessante que você perguntou, eles vão aprender?
Será que vão? É porque alguém deve estar se perguntando aí, sim, mas pessoa com deficiência intelectual vai falar inteligível, vai construir, Tem inteligência? né, tem inteligência, vai, de fato, vai ler o que está escrito Só para ali. deixar claro, né, a gente tem lá no Amor 21 pessoas formadas, né? A gente tem gente que fez história, gente que fez pedagogia, gente que fez gastronomia. Então, assim, eles nasceram, Gente que dirige, gente. dirige, sim, dirige. Então, é diverso, né? Agora, o que vai depender também é as oportunidades que eles vão ter para o desenvolvimento. Agora, importante destacar de que o fato de alguns se desenvolverem mais que outros, por uma série de variáveis aí, Sim. não, o investimento nas terapias no tempo certo, o investimento pedagógico, etc. Então, se aproveitem disso para querer nivelar, Não mesmo? Não dá para comparar. com o objetivo de dizer que eles não são mais pessoas que precisam de proteção social, legal, e querer dar uma ideia de que não há deficiência, Sim. de que não há perda cognitiva, e querer nivelar, querer trazer essas pessoas para dentro do padrão, na hora de punir. Tem que tratar, tem que ser equânime. Tratar desiguais com desigualdade. Exatamente. Isso. Tem que ser Muita gente equânime. confunde, né? A pessoa com síndrome de Down, que aquela que desenvolveu mais, aquela que ainda não conseguiu, aí começa a se perguntar, tem grau? Porque um vai mais do que o outro, né? Porque uns conseguem melhores desenvolvimentos de aprendizagem, principalmente, do que outros. A gente hoje entende que existe uma graduação na questão da deficiência intelectual. Alguns têm uma deficiência intelectual leve, moderada, e outros têm uma deficiência mais grave. É raro que aconteça dessa forma, né? A maioria tem leve ou moderada, mas pode existir. Como também pode existir uma pessoa com síndrome de Down que não tenha deficiência intelectual. Mas é importante que a gente não queira, como você falou, nivelar todos. Não, né, e trazer ele para uma condição base de só. imputável. Isso. Para usar o termo no direito, No direito. que eu não queria. Mas a ideia é que você só quer usar isso quando é para dizer, olha, ele não pode acessar um benefício social, ele não pode acessar por um caminho mais curto, ele não pode acessar, querendo, na verdade, criar mais um muro para o acesso aos direitos que estão garantidos constitucionalmente, As infraconstitucionalmente, cotas, das etc. cotas e etc. Sem falar que você vai observar isso ao longo da vida, né? Essa criança que nasce, ela nasceu com aquele diagnóstico e pronto. E aí, a partir do que o Tony falou, das oportunidades que essa família tem, de como ela insere essa criança na sociedade, ela vai dar a resposta dela. Pode ser uma boa resposta, pode ser uma resposta que a gente esperava melhor, mas a gente precisa respeitar quem é essa pessoa, entender que esse diagnóstico é para a vida inteira, né? Ele vai ter síndrome de Down a vida inteira, vai precisar de apoios, ou mais ou menos, mas é importante que a gente entenda quem é esse ser e ele tem o direito de continuar mostrando para que veio, né, para esse mundo, contribuindo da forma que ele puder também, sendo respeitado por quem ele é. E não que a gente tente colocar ele nesse padrão que a gente quer combater. Porque quando a gente fala de ser humano, não combina falar de padrão. Olha, e alguém pode imaginar de que eles são, que tem uma proteção contra os males da modernidade. Talvez sim. Apesar de ter síndrome de Down ou não, estão todos suscetíveis a depressão, ansiedade, Totalmente. a TOD, né? Agora tem uma série, né? TOD, TDAH e uma série de outras coisas que as pessoas que não têm deficiência estão suscetíveis, eles também estão. Agora imagina a complexidade disso para os pais, para o sistema todo, para a escola, para a professora que está dentro da sala de aula, que tem que absorver toda essa diversidade, para o sistema em geral. É algo muito complexo e, por ser complexo, não tem absolutamente nenhuma possibilidade de uma solução fácil. Não é fácil, mas é possível. Né? Mas então, é totalmente possível e a gente exatamente. precisa começar. Então, a gente fez esse retrospecto, né, do começo, nesse assunto, porque é que ele chegou para a gente, como é que a gente se sente hoje, né,
convivendo com isso. E o que é que vocês esperam do futuro? Né? Quando você pensa na Gabi daqui a 5, 10 anos, o que é que você imagina? Não, a Gabi só está falando aí que quer namorar. Eita! Já começou com essa conversa? Já começou apavorante logo. Também, então, para os pais. Já é um drama, né? Então, as pessoas pensam que eles não têm sexualidade. Exatamente. É verdade. Exatamente. Eles têm tanto direito de namorar quanto nós, né? Existem muitos preconceitos, né? Achando que eles têm uma libido exacerbada, que eles são mais assim, o assado. Geralmente, o que é proibido é mais interessante. E o que não é ensinado, a gente corre o risco de ter, né, complicações em relação a comportamentos sociais, socialmente aceitáveis. Então, é sempre muito importante a família fazer muito bem a sua parte, né? A gente fala muito de educação, mas a gente tem que voltar sempre para a família. Tem coisas que é da família ensinar. Valores é da família, educação sexual. A família precisa ensinar para essa criança a se proteger, a proteger o corpo, porque a vulnerabilidade para eles é maior. Né? Então, a pessoa com deficiência tem um índice muito maior de violência sexual do que a pessoa que não tem deficiência. Isso, né? Então, a gente precisa levar... Eles são vulneráveis, mas são muito mais vulneráveis. Né? Então, pela questão da comunicação, às vezes não consegue dizer o que é que aconteceu, às vezes não consegue compreender o que é que está acontecendo também. Não sabe dizer o que é que aconteceu. Né? Então, isso é muito importante. E a gente sofre demais no Amor 21 por conta disso. Quando a gente pretende falar sobre sexualidade, as mães normalmente dão aquele salto da ginástica rítmica lá. Não, ele não. Agora esticado, o carpado. Dão aquele hipnose. Não, de jeito nenhum. Mas vai acontecer. E eles têm direito. Sim. Eles têm direito a ter a sua sexualidade. Uma coisa muito importante do Instituto Amor 21, e que eu acho isso fantástico, é a possibilidade da convivência. Sim. Entre eles, dessas grupo, gerações, né? Crescendo juntos, que eu fico imaginando o relacionamento de quem não tem a deficiência intelectual com alguém que tem a deficiência intelectual. Isso é possível, isso é pretendido, isso é palpável. Como é que a gente... O seu filho, você que está nos assistindo, vai namorar uma menina com síndrome de Down, aí vai casar. E aí, como é que é? Então, parece que é um tema que não faz parte, né, do pensamento de quem não está desse lado de cá. Infelizmente, a gente está de um lado, né, e ainda que a sociedade não vê como todos estando no mesmo patamar e no mesmo pé de igualdade em relação a isso, né? Eles têm o direito de ter a vida que eles acharem que deve, né? Mas acredito que isso é coisa mais para o futuro mesmo, né? A gente está caminhando aqui para esse pensamento. Eu acho que é importante a gente dar a nossa contribuição em relação a isso, o que é que a gente espera. Vocês dão muita né? gargalhada? Demais. Se surpreende de vez em quando, Sim. porque às vezes a Gabi vem com uma e agora tem uma história de Papai Príncipe aí, que isso é quando quer alguma coisa, etc. Colocar a gente no bolso, né? Papai Príncipe, eu quero isso, olha, senhor fofinho, tal. Se o Papai Príncipe não fizer, a condição de príncipe vai embora rapidinho, ou seja... Vira um sapo. São as estratégias para conseguir o que quer, né? E aí é onde mora, de novo, o nosso papel de conduzir da melhor forma, porque o que a gente vê muito é que as famílias não conseguem dar os limites, né? Todo mundo precisa entender até onde pode ir, até onde não é, né, adequado ir. E isso é uma coisa que demanda muita energia dos pais, né? E às vezes os pais, não, deixa para depois, quando crescer passa. Não passa, se você não ensinou, não vai, né, conseguir chegar nesse nível. Mas é importante entender, eles vão crescer, eles não são eternas crianças, né? Eles vão ser adolescentes, vão ser jovens. É aquela frase que a gente costuma dizer lá no Amor 21, a gente diz que não há criança adulta. Existe adulto infantilizado. Né? Então, a gente vive dizendo isso lá para as mães, porque a gente tem algumas mães lá que diz, o menino, o rapaz lá, o homem, com 30 anos, ele diz, não, é um bebê. Não é, cara, não é um bebê. Você infantiliza ele. Ele é um adulto com as necessidades... De adulto, inclusive hormonais. Exatamente. Então é preciso a gente ver, né? Enxergar ter essa visão de futuro, enxergar que eles têm o direito a crescer, a se desenvolver e a viver cada fase de acordo com o que eles puderem e que a gente também puder oportunizar. Né? Você queria, Tony, dar uma contribuição nesse pensamento do que é que você pensa para o Arthur e ampliar um pouquinho o que é que você pensa para o Amor 21 em relação a isso? Assim, quando você pensa no futuro, o que é que você enxerga? No futuro, eu pretendo muito que o Arthur esteja aqui nos substituindo, né?
falando sobre Sim, inclusão, claro. ele falando por ele sendo um autodefensor, junto com a Gabi, junto com a Mamá, junto com o Davi, eles falando por eles, né? E que a gente consiga, eu sei que na verdade, a gente tem uma guerra que a gente não vai vencer. Eu sei que a gente não vai vencer essa guerra, que é uma batalha, né? A gente, todo dia, a questão da inclusão é uma batalha, né? Essa guerra a gente não vai vencer, é muito difícil, mas eu sonho, como a Neila diz, é uma utopia, né? Que a gente tenha uma sociedade, pelo menos, que respeite Isso. os direitos deles, né? Não vou dizer igualitária, porque é uma utopia nas condições que a gente vive, mas que pelo menos respeite os direitos deles. Essa vai ser uma guerra constante. Eu acredito que a nossa geração, não vai vencer, mas tem um ditado no Islã que diz que eu não, mas o meu filho, o filho do meu filho, o filho do meu filho, a guerra vai continuar e algum dia, alguma geração vai vencer. A gente vai fazer aqui, como disse a Neila, a gente não vai dar mais entrevista sobre inclusão, porque vai ótimo. estar todo mundo incluído. Não é que isso é o paraíso. Para isso vai ter que usar a frase do Tony. Mude o seu olhar. Mude seu olhar, exatamente. Então, é essa mensagem que vocês querem deixar para os pais, para as famílias. Eu queria que vocês dessem, né, uma mensagem para os pais, deixassem aqui uma mensagem para os pais. Pais mesmo, né, que a gente, nesse momento, não quer falar sobre os pais no sentido de pai e mãe, mas seriam os pais. Os pais de crianças, de pessoas com deficiência, não só com síndrome de Down, mas de pessoa com deficiência. Olha, são guerreiros e guerreiras que abraçam o filho na sua mais original, no original termo, de pai e mãe. Porque eles não os largam. Não, praticamente eu desconheço se existe alguma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down, para adoção. Acredito que não tem aqui no estado de Alagoas, e se tiver é um caso muito raro. Mas por que não tem? Autistas para adoção, eu também acredito que não seja uma regra. Por quê? Porque parece que a gente fica mais pai do que um pai daquele que precisa menos da gente. A mãe parece que fica mais mãe do que a mãe daqueles que precisam menos dela. E isso não é ensinado, a gente não combinou, não fez nenhum tratado, convenção. É natural, né? Isso é natural, é uma imposição da própria natureza. E eu acredito muito, e aqui eu falo para os pais, as mães, os cuidadores, os avós, que têm um peso grande nessa relação, os irmãos, irmãs, da necessidade da gente participar. E a gente precisa primeiro incluir. A gente faz uma relação ali do joguinho e ela não está no meio. Todo mundo vai jogar na mesa e ela está no celular do outro lado porque atrapalha. A gente vai fazer a brincadeira, ela também não participa. É preciso que a gente comece o exemplo por nós mesmos. Exato. Não adianta, é a melhor escola do mundo que fizer a inclusão que for, se você não faz as tarefas em casa, se você não segue em casa aquilo que os terapeutas demandaram lá durante aquela 1, 2 horas, 3, 4 horas das terapias, não vai ter o efeito esperado. Então é preciso um envolvimento, uma participação e um comprometimento real, no sentido prático da coisa. Sem isso, a gente não muda o futuro, porque a gente muda o futuro na mudança da própria atitude. É mudando a atitude da gente que a gente movimenta esse universo. Maravilha, isso mesmo. E você, Tony? A minha mensagem para os pais é que eles assumam o papel dele de pai. Faça a sua parte, né? Porque é um casamento, né? Cada qual tem um papel bem definido. Então, há estudos, inclusive, que com a participação do pai na vida de uma criança, e eu estou falando aí de criança típica e atípica, o desenvolvimento dessa criança é melhor. Cada qual tem seu papel nessa família, nessa célula familiar. Então, os pais precisam participar, precisam assumir o seu papel de pai, porque a gente sabe que a realidade passa bem longe disso.
É verdade, eu quero agradecer, né, esse primeiro momento, né, nem preciso que vocês, né, Bate-papo gostoso. é um bate-papo que a gente tem sempre, né, como amigos mesmo, e a gente quer dizer para vocês, né, eu queria dar um recado. Só faltou aquela mesa que a gente costuma tomar aquele vinho. Que é maravilhoso também. Para as famílias, um recado que eu quero deixar é que vocês acreditem nos filhos de vocês e invistam tudo que puderem, porque eles têm o direito de ser quem eles vieram ser nesse mundo, e você vai ver o que é, né, esse desabrochar, e vai se alegrar com cada conquista. Eu tenho certeza disso, porque acontece diariamente isso com a gente e com as famílias que a gente acompanha. E sigam o Amor 21, deixem lá seus comentários e também sugiram, né, novos temas, porque aqui foi o projeto piloto, né, a gente quis fazer dessa forma, né, uma conversa entre amigos mesmo, mas vamos trazer mais temas sobre inclusão aqui nos próximos episódios.